Pronto, gravando. Então, em primeiro lugar, pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana até então, né? Que vocês tenham cuidado da própria saúde, da saúde dos parentes também, né? Aqueles que podem se guardar, que se guardem, aqueles que têm que sair para trabalhar, que tomem muito cuidado, tá, gente? Sempre lavar as mãos toda hora que se lembrar, lavar as mãos, álcool gel, você já sabe, né? Você já sabe, eu só tô aqui falando porque a gente acaba lembrando de dar esse toque aí. Então, pessoal, essa aula nós vamos fazer os exercícios que a gente viu a aula passada através dessa equação de Gauss. Esse Gauss, ele relacionou, olha, então ele relacionou uma fórmula que é essa daqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que essa fórmula diz? Ela diz o seguinte, que 1 dividido pela distância do espelho até o ponto focal é igual a 1 dividido pela distância até o objeto, um objeto qualquer na frente do espelho, você na frente do espelho, mais 1 sobre P', que é a distância até a imagem. Então, se eu tiver o espelho conhecido, então eu sei o foco, e se eu souber aonde eu posicionei o objeto, eu vou saber aonde essa imagem vai ser produzida. Tá? Então, mesmo sem ter um espelho ali para testar e medir, eu consigo fazer isso através dessa formulinha que chama equação de Gauss, né? A gente viu a aula passada, acho que a gente começou a resolver alguns exercícios. Esse daqui eu lembro da gente resolver, esse daqui eu lembro também da gente resolver, né? Então, ó, um objeto é colocado 40 centímetros do vértice e o espelho côncavo, o raio tanto. Então, o que a gente tinha que fazer? 1 sobre 15, por que 15? O raio de curvatura dividido por 2 dá a distância aqui, ó, do espelho, do meu mouse até o foco. Dá essa distância aqui, ó. No nosso caso vai ser 30 dividido por 2. O objeto está a 40 centímetros, então ele pergunta, qual é a distância focal? 15. Qual é a distância da imagem até o espelho? Bom, aí a gente precisaria... a gente precisaria calcular 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se você fizesse essa conta, ia dar o 24, tá? Beleza? E aí, imagem de espelhos côncavos são reais na frente dele, 24 centímetros. Era essa a resposta, tá? Então, vamos dar uma olhada mais nos outros exercícios. Vamos ver como é que funciona. Será que a gente fez esse aqui? Ó, vamos ver. Gauss inicia, eu acho que a gente fez, viu? Eu acho que a gente fez, vamos ver, ó. Um objeto real é colocado a 80 centímetros do verso do espelho e a distância focal é tanto. Qual é a distância da imagem? Ah, nós fizemos sim, tá? Esse vai ser 1 sobre 30, né? 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre P', que é a distância da imagem, tá? Esse cara aqui, ó, você vai fazer 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre P'. E aí é só isolar e achar o valor do P', que deu 48, tá? Maravilha. Agora, deixa eu ver se a gente fez esse. Acho que a gente chegou até a fazer esse também, né? Ele fala espelho esférico de raio 6. Então, a distância focal que ele pede é 12. A distância do objeto ao vértice, bom... É só eu pegar agora, ele tem a imagem formada. Então eu tenho 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nesse caso eu tenho F, porque é 6 dividido por 2. E esse 12, ó, é a imagem, então o 12 é o P'. Então a gente acha o P nesse caso, ó. A gente acha o P nesse caso. E aí, gente, maravilha. Acabamos esse capítulo. Agora nós vamos falar de aumento linear, tá? A gente vai falar um pouquinho de outra ideia que são os aumentos, e a gente vai entender quando esses aumentos acontecem. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, os espelhos retrovisores, gente. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Se não, é o seguinte, o espelho do carro, ele não pode ser plano.
Por que ele não pode ser plano? Porque o espelho plano, ele forma exatamente uma imagem do mesmo tamanho do objeto real. Então, imagine só, se você formasse a imagem do mesmo tamanho das coisas, você ia olhar no espelho plano e aí, sei lá, você ia conseguir ver o farol do carro só, porque ele é do tamanho do retrovisor. Você não ia conseguir ver vários carros, a rua no retrovisor. Então esse retrovisor, ele diminui as imagens, entendeu? Para que ele diminui as imagens? Para você aumentar o campo visual. Se você tem várias imagens menores, cabe mais paisagem dentro desse espelho. E aí você tem essa noção. Olhar para um retrovisor de carro é exatamente essa visão que está tendo aqui, ó. Porque você consegue ver uma partezinha do seu carro e consegue ver se está vindo o carro desse lado, ó. No caso, o lado esquerdo do carro. E aí, dessa maneira, você olha e fala, não está vindo carro nenhum. Maravilha. Tá? Olha só, um outro exemplo é o telescópio Hubble, né? E também é um espelho esférico. E ele serve também para aumentar o campo visual. Então, ó, nesse caso aqui, ó, perdão, eu falei uma besteira. Esse caso aqui, ele não serve para aumentar o campo visual. Perceba que o cara tá de um tamanho, e qual é o tamanho dele no espelho? É levemente maior, né? É levemente maior. Então, isso significa que esse espelho aqui é um espelho que vai produzir imagens maiores. E aí, cada função tem uma função, depende, né, gente? Bom, olha só. O método Pierre-Lucy para determinação das abscissas dos objetos e das imagens P dos espelhos esféricos de distância focal F. Então, pessoal, esse espelho aqui, ó, ele colocou uma relação entre o P e o P' de cada objeto para um dado foco, tá? Para um dado foco. E aí você vê que aqui no eixo vertical ele está o P', e no eixo horizontal ele está o P. Então basta a gente pegar para vários focos diferentes, vários focos diferentes, ficar calculando. 1 sobre F é igual a 1 sobre P'. E aí dessa maneira a gente vai conseguir traçar um diagrama que foi feito pelo Pierre, tá? Esse diagrama. Vamos dar uma continuação aqui, ó. Equação de Gauss. Então, dá uma olhada agora nessa situação. Dá uma olhada nessa situação. Eu tenho um espelho, dá uma olhada aqui, ó, tem um espelho. E aí, eu coloquei a uma distância P, que é a distância do objeto, eu coloquei um objeto. Só que agora, pessoal, eu peguei um objeto de altura O. Esse objeto de altura O. E aí eu percebi, pessoal, que a distância P' dessa imagem, que é o que formada, eu percebi que essa imagem ela formou invertida, mas ela tem uma altura I. Então, pensa agora, além da gente trabalhar com a equação de Gauss, que transmite a ideia das distâncias, então a distância do foco é igual à distância do objeto mais a distância da imagem, tudo isso 1 sobre, né? A gente vai conseguir também agora entender o tamanho desses objetos. Então, olha só, aqui a gente vai chamar de tamanho O de objeto e tamanho I de imagem. E aí você vai perceber que, ó, a imagem dividido pelo objeto, ela é igual ao menos P' dividido pelo P', tá? E da onde que a gente tira isso? Por uma semelhança de triângulos. Vamos ver se a gente consegue enxergar ela aqui, ó. Vamos ver se tem ela num lugar melhor. Não vai ter ela aqui só. Aqui a gente tinha que conseguir enxergar aqui uma semelhança de triângulos. Qual é a semelhança de triângulos que tem aqui? Bom, vamos lá no Paint para a gente tentar dar uma olhada nessa semelhança de triângulo. Ver se você enxerga essa semelhança de triângulo. Olha alguns triângulos que a gente pode considerar. Primeiro, vou traçar um triângulo verde aqui, ó, que é dessa cor aqui, né? Daqui até aqui, beleza? Ó, daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Se liga nesse triângulo verde. Esse triângulo verde, pessoal, ele tem um ângulo aqui, ó,
ele tem um ângulo aqui e tem um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Agora dá uma olhada nesse triângulo vermelho. Nesse triângulo vermelho, ó, que eu vou traçar. Dá uma olhada nesse triângulo vermelho. Ah, garotos, ó. Tá vendo? Bom, lembra que o raio, quando ele bate no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo? Então esse ângulo aqui, ó, de cima, que eu marquei, ó. Esse ângulo de cima aqui, ó, que eu marquei, é igual a esse ângulo de baixo aqui, ó. É igualzinho, tá? É idêntico a esse ângulo. Então, olha só, eles têm dois ângulos iguais. Aqui também tem 90 graus. Ó, aqui também tem 90 graus. Então, só posso dizer que esses triângulos são semelhantes. E aí, olha quem eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a imagem dividido pelo O. Então, ó, cateto oposto I dividido pelo cateto oposto O é igual ao cateto adjacente desse outro. Quem que é? É o P dividido pelo P', tá? Beleza? E aí é que a gente chega naquilo que temos na apostila aqui, ó. Cadê, ó? O I dividido pelo O é igual a, ó, vamos lá no nosso. A imagem I é desse triângulo aqui, ó, tá? Isso dividido pelo O vai ser igual ao P' dividido pelo P, tá? Então, correspondente, ó, do triângulo grandão O e do triângulo pequeno I, do triângulo grandão P, do triângulo pequenininho P', tá? A gente tem que fazer essa relação. Bom, dado isso, a gente consegue saber qual é o aumento linear que aquele espelho nos deu. Basta eu pegar a imagem e dividir pelo tamanho do objeto. Se esse número for maior que 1, significa que a imagem está aumentando. Se esse número for menor que 1, significa que a imagem está diminuindo. Beleza? Aumento transversal é isso, tá, gente? Então, nós vamos pegar o P' dividir pelo P, tá? Vamos pegar o P' dividir pelo P. Olha só o que ele diz. Se eu pegar a imagem e dividir pelo objeto der 2, significa que a imagem ela é direita e 2 vezes menor. Se a imagem der menos 3, significa que a imagem é invertida e 3 vezes maior que o objeto, tá? Se o sinal der igual, significa que as duas deram para o mesmo lado. Perceba que no caso que eu tenho aqui, ó, o O é positivo e o I é negativo. Por que isso, pessoal? Porque dada essa reta base aqui, ó, a reta que liga, que traça, divide o espelho no meio, dada essa reta base que eu estou traçando aqui agora, ó, para, Sushi, tá? Dado essa reta base, a gente tem que para cima é mais e para baixo é menos, tá? Então perceba que O, né, para cima positivo e o I para baixo ele é menos. Beleza? Tá. Falado isso, então, a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona esse aumento linear, tá? A gente já aprendeu. E aí, ó, tá descrito nessa formulinha. Grava ela aí, ó. O aumento linear vai ser igual a menos P' dividido por P, tá? Beleza? Essa é a expressão. Ou, para quem quiser também, você pode colocar ela dessa maneira aqui, ó, tá? Essa maneira, o foco dividido pelo foco menos o P. Também dá certo essa formulinha aqui. Beleza? Bom, ele traz um resumozinho pra gente aqui, que é esse quadro, né? O que esse quadro diz? Quando o P, P', o F ou o A forem positivos ou negativos. Isso aqui a gente já deveria saber boa parte dessa tabela, que é o seguinte, ó. Quando eu tenho o P, P é o objeto, né? Então, calma lá, eu vou até tirar um print aqui e vou levar lá pro Paint de novo. Ó. Olha o que eu queria te mostrar aqui, ó. Falou em P aqui, gente, P você tem que decorar. P é objeto, objeto. Falou em P', imagem. Falou em F, foco, distância focal. Falou em A, ampliação, tá? Ampliação, beleza?
ampli, ampliar. Então vou escrever para você decorar, tá? Beleza? Ou melhor, vamos usar a mesma fala que ele usa na apostila. Aumento, então. Tá? Então, gente, essas letrinhas tem que estar de cor. Falou P, objeto. Falou P', imagem. Falou F, foco. Falou A, tá falando de aumento. E aí, a gente já tem aqui as ideias, né? O objeto mais, sempre que o objeto for positivo, é porque ele é um objeto real. Se não, é um objeto virtual. O P, mesma coisa. Se for positivo, real. Se for negativo, virtual. O F, gente, a gente tem uma ideia boa, né? O F é o seguinte, se eu tiver um espelho, como é que eu traço só uma curva aqui? Não consigo, não sei não. Ó, se eu tiver uma parada desse jeito aqui, ó, vou apagar aqui, ó, como se fossem dois espelhos, né? Como se fossem dois espelhos. Esse primeiro espelho da esquerda aqui, ó, imagine que o raio, ele venha dessa direção para os dois espelhos que eu estou marcando, tá? Imagine que o raio venha dessa direção. Então esse primeiro espelho aqui, ó, esse primeiro, aonde que vai estar o foco dele? Bom, o foco dele é o seguinte, o foco é metade do centro geométrico. O centro não era aqui, ó, no centro da bolinha? Aqui era o centro, né? Então se ali era o centro, o primeiro cara vai ter aqui, ó, como foco, e o segundo espelho vai ter aqui, ó, como foco. Então perceba, pessoal, que o primeiro espelho aqui, ó, o foco dele é para trás dele. Então é o foco negativo. Então espelhos convexos, ó, espelho convexo, o foco é negativo, tá aqui, ó, foco negativo. Tá? Por quê? Porque o foco dele está atrás, ó. Beleza? O foco dele está atrás. E no espelho côncavo, que é esse aqui, ó. Por que ele é côncavo? Porque o raio atinge a parte côncava dele. Então, esse espelho, ó, ele tem um foco para frente. Então, a gente vai falar aqui, ó, o espelho é côncavo porque o foco dele é positivo, para frente. Tá? Beleza? Bom, com isso, pessoal, a gente já tem condições de tentar resolver algum exercício aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cara. Pessoal, vai lendo o exercício e eu já volto, que eu vou assoar meu nariz. Que eu vou assoar meu nariz aqui que tá escorrendo, perdão, tá? Mas vai lendo, por favor, pra gente tentar resolver juntos esse exercício. Não, Sushi.
Pronto, pessoal, desculpa aí, tá? Então vamos ler o exercício, vamos começar ele e a gente rabisca a lousa aí. Então a primeira coisa que ele diz é o seguinte: na entrada de uma loja, tá? De conveniência de um posto, tá? Então tá ali, ó, a entrada de uma loja de conveniência. Há um espelho convexo, tá? Há um espelho convexo. Uma coisa que deixa eu ver se eu salvei ela aqui. Calma aí, que eu queria mostrar pra vocês. Não tá aqui, não tá aqui. Mas vamos ler. Há um espelho convexo, utilizado para monitorar a região externa da loja, como representado na figura. A distância focal desse espelho tem módulo 0,6. Então, você que é aluno de física, a primeira coisa que tem que fazer é isso aí, ó. É anotar já. Então, a distância focal 0,6 metros. É assim que resolve questão de física, tá? E na figura pode-se ver a imagem de dois veículos que estão paralelamente em frente à loja, aproximadamente a 3 metros de distância do vértice. Então, pessoal, o que é o 3 metros? Bom, vamos lá, ó. A imagem de dois veículos que estão aproximadamente... Tá, então, calma lá. Na figura pode-se ver a imagem de dois veículos que estão paralelamente e em frente à loja, aproximadamente a 3 metros da distância do vértice do espelho. Então, se os carros estão a 3 metros da distância do espelho, é a distância do objeto. Por isso que eu vou escrever P. É a distância do objeto. Olha só, o carro tá, ó, tá vendo aqui a marca? Olha o espelho, olha o esquema aqui, ó. O esquema eu tenho esse cara aqui, ó, esse cara aqui. O espelho tá a 3 metros de distância, tá? Beleza? Esse é o P'. O foco desse espelho é 0,6. Maravilha! Então a gente já conseguiu colher quase todas as informações desse exercício. Agora, vamos lá. Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule a distância em metros da imagem do veículo ao espelho. Tá, então essa primeira é fácil. Ele quer saber a imagem do veículo ao espelho. Perceba, eu já tenho a distância do carro até o espelho e a distância focal eu também já tenho. Então, pessoal, essa aqui, só aplicar a condição de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Beleza? Então, essa conta vai ficar 1 sobre 0,6 é igual a 1 sobre 3 metros mais 1 sobre P'. Pessoal, você que a aula passada estava um pouco embananado para achar essa conta. Acha para mim aí o valor de P'. Acha para mim aí. Eu vou esperar você achar. Só para você ver se você conseguiu realmente aprender como faz essa continha aí. Lembra que a aula passada vocês estavam com um pouquinho de dificuldade? Bem pouquinho? Lembra? A relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros indicados, né, e o comprimento real do diâmetro desse pneu. Quem achou aí o valor de P'? Só fazer a continha, que eu quero, já vou começar a outra já. Só pra gente lembrar se você tá craque nessas continhas aí, na fração. E aí, turminha? Quem vai chegar no valor aí? Só pra gente continuar. Na calculadora é bem fácil, né? Mas e na mão?
Na mão tem que lembrar até de como fazer continha quando eu tenho fração, né? Parece muito fácil, mas não é tão fácil, né? Quanto deu de vocês aí? Sobre F. Ah, pessoal, tem um errinho na minha lousa aí. Um errinho bem padrão. Olha só, o que a gente tinha estudado agora há pouco sobre os focos, né? O foco, ele vai ser positivo se for um espelho côncavo, né? E é o que eu considerei, mas na verdade, olha só, a gente tem um espelho no carro, é um espelho convexo, tá? Um espelho convexo. Então, olha onde está o meu erro aqui, ó. Esse foco, então, ele não é 0,6, porque a gente está no espelho convexo. Ele vai ser menos 0,6. Perdão, hein? Porque, escreve aí, espelho convexo. Aí sim, então esse cara aqui, ó, vira negativo. Aí se ele vira negativo, tudo muda, né? Tudo muda. Não é verdade? Agora sim a gente pode acertar esse pelinho. Quanto que deu agora aí? Professor, eu tô fazendo aqui. Beleza, beleza. Faz essa continha, ó. Menos 1 sobre 0,6 igual a 1/3 mais 1 sobre pelinha. Quanto dá esse pelinho ali? Qualquer coisa, pessoal, se você precisar fazer o MMC, multiplica um pelo outro. 3 vezes 0,6. Eu tô resolvendo aqui, professor. Tô quase terminando já. Tá, beleza. Aí se você fizer 3 vezes 0,6, o denominador pode ser 1,8. Aí fica fácil de fazer a continha.
E aí, chegou nesse valor de pelinha? Professor, Hum, é pra dar. Não sei se tá certo. Mas é pra dar menos 0,5, né? exatamente. Exatamente. Perfeito. Você chegou nesse valor aí, então? Nesse valor. Maravilha. É perfeito, exatamente. Menos 0,5 metro. Bom, a gente já sabe com esse menos que a imagem ela é virtual. Graças a esse menos aí, a gente sabe que a imagem é virtual. E que ela vai estar distante 50 centímetros ou meio metro do espelho. A segunda pergunta ele faz o seguinte: qual é a relação entre o diâmetro da imagem do pneu ali, que é o D, ó, o diâmetro do pneu, qual é a relação e o comprimento real desse cara? Bom, basicamente ele está perguntando em outras palavras o seguinte: qual é a relação entre o tamanho da imagem, tá, dividido pelo tamanho do objeto? Por quê? Porque a imagem é o que se forma no espelho, o objeto é o tamanho real, né? O tamanho real, é o O que a gente viu. Então, ó, qual é a relação entre esses caras? I sobre O. Só que I sobre O, a gente acabou de aprender que é menos P' dividido por P. Acabamos de ver isso, do aumento linear através da semelhança de triângulos. Então, menos P' dividido por P vai ser menos meio. Então, aqui, ó. Menos, quem é o P'? É menos meio, dividido por P. P é 3 metros. E aí já acabou, ó. Já acabou. Tá? Meio dividido por 3. Deixa eu fazer essa conta. Meio dividido por 3 dá 0,1667. Tá? Essa é a relação. Então, houve um aumento ou uma diminuição da imagem? Houve uma diminuição, tá? A imagem ela é 6 vezes menor do que o tamanho real do objeto. Até porque, pessoal, qual é o tamanho de um diâmetro de carro, assim, de pneu? É um tamanho relativamente grande. Se fosse um espelho plano, o espelho teria que ter o mesmo tamanho do pneu. Seria um baita de um espelho. Esse é um espelho da loja que ele é pequenininho e dá para ver o carro todo lá. Como é que ele faz isso? Ele diminui as suas imagens. No caso, esse espelho diminuiu 6 vezes a imagem do pneu. Então, o pneu lá media 60 centímetros de raio, de diâmetro, ele vai medir 10 centímetros na imagem, tá? É assim que funciona. Bom, essa aqui foi boa pra gente fixar, né? Olha, caiu na Unifesp, né? Uma faculdade excelente, tá? Uma faculdade excelente, uma das melhores que tem. Ó, a resposta ele não deu como igual a gente ali, ó, mas ele deu 1/6, tá? Fez a mesma coisa, ó. Ele pegou menos meio dividido por 3, tá? Se você multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, fica 1/6, que é a resposta que ele deu. Vamos lá. O espelhinho do nosso cara aqui, ó, do nosso dentista. Primeira coisa já que eu lembrei agora, para não errar de novo, o espelho é côncavo, então o foco é positivo. O foco é positivo agora. E aí, vamos lá. Pera lá. Tá dando pau aqui no PC, meu Deus. Bom, vamos lendo esse cara aqui, ó. Ele diz o seguinte: o espelhinho usado pelos dentistas é côncavo. Ao observar um dente de meio centímetro de altura a 1 centímetro do espelho, o dentista vê uma imagem virtual e direita com altura 0,60, tá? Então, perceba que ele me deu a distância do dente ao espelho e ele me deu a distância da imagem ao espelho. E ele está pedindo na letra A a distância do foco. Ah, galera, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não tem boca. Sempre vai ser isso aí nesses casos, né? Então, já vamos começar esse cara aí, ó. Vamos ver se a gente consegue entender.
Ao observar o dente de meio centímetro de altura a 1 centímetro do espelho, então, o que a gente sabe? Que o P nosso, né? O nosso P é 1 centímetro. Ixi, deixa eu apagar a luz. Aqui é exercício 2. Daí a gente sabe que o nosso P é 1 centímetro, tá? Beleza? E aí ele diz, aí ele diz o seguinte, a imagem ela é virtual, direita e com 60 centímetros de altura, pessoal. Então ele não me dá o P' e nem o F, mas ele está me dando, então, olha o que ele está me dando. Ele me dá o tamanho do dente é o objeto. O objeto, então, é 0,5 centímetros. E ele dá o tamanho da imagem. A imagem é 0,6 centímetros. Beleza? Ele dá aí, esses são os dados que ele dá pra gente. Então, pessoal, nós vamos ter que usar o que temos aí. O que a gente sabe desses caras aqui? A gente sabe que o aumento linear, que é a imagem dividida pelo objeto, é o menos P, lembra disso? Menos P dividido por, menos P' dividido por P, né? A gente acabou de ver isso no começo da aula, menos P' dividido por P. E aí, dessa maneira, eu consigo encontrar o P', era o único cara que faltava aí, ó. Então vamos fazer essas continhas. I sobre O. I sobre O é 0,6 sobre 0,5. Isso é igual a menos P', dividido por P. P vale quanto? 1 centímetro. P vale 1 centímetro. Beleza? Tá? E aí, dessa maneira, eu consigo determinar o P', né? Basta eu isolar aqui, ó. P' vai ser igual a quanto? Bom, 0,6 dividido por 0,5 dá 1,2. Dividir por meio é multiplicar por 2. Então, multipliquei 1,2 vezes 1, vai dar 1,2. Então, P' é menos 1,2 centímetros, né? A unidade. Centímetros. Agora sim, a gente praticamente acabou. Porque ele pede a distância focal, ele pede. A distância focal, a gente vai usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Você vê que o que a gente estava errando aqui, o que estava faltando nesse exercício, era o P'. E a gente achou só o P' através do aumento linear, né? I sobre O é o aumento linear. É o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Beleza? Bom, fazendo essa conta, 1 sobre F é igual a 1 sobre 1, tá? 1 sobre 1, que ele fala aí, ó. 1 sobre o tamanho do P mais 1 sobre P'. Tá aqui, ó. Não esquece do sinal, tá? Não esquece do sinal. Então eu tenho 1 menos 1 sobre 1,2. Isso dá 1 sobre answer. A resposta vai dar 6. Se você fizer essa continha aqui, ó, o F vai dar igual a 6 centímetros, tá? Não esquecer de quem? Não esquecer desse cara aqui, ó. Não esquecer desse menos. Por quê? Porque I sobre O é menos P'. Então, menos P', então deu menos aqui. Portanto, menos ali embaixo. E aí, se você fizer a continha, você vai chegar em 6 centímetros. A pergunta B é: construa a imagem do dente refletido vista pelo dentista. E aí, ó, ele colocou uma simbologia aqui, ó. Então,
Oh meu Deus, olha essa simbologia. O objeto situado entre o foco e o vértice, tá? E aí ele colocou, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, não sofre desvio. E aí ele foi pelo prolongamento das retas, ele chegou na imagem. Então, portanto, a imagem é virtual, tá? Ela não é invertida e ela é maior. E é isso que o dentista precisa, né? Ele precisa de uma imagem maior e não invertida. Por isso que ele usa um espelho côncavo, tá? Essa é a ideia. Vamos lá, mais um aqui, ó. Tem mais aqui. Ih, já deu nosso tempo. Bom, é mais ou menos isso, pessoal, que você precisava saber sobre esses cálculos, tá? Que a gente relaciona a distância do foco ao objeto, a distância do foco ao espelho, a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho e os tamanhos da imagem e os tamanhos do espelho, tá? Beleza? Olha esse aqui, ó. Um objeto é colocado sobre o eixo principal, a distância focal é 2, tá? E aí ele diz, a imagem é virtual e o dobro do comprimento, tá? Então, com essas ideias, ele fala o dobro do comprimento é o aumento linear, tá? E aí ele fala que tipo de espelho é, tal. Então, se é aumento, é côncavo. E depois qual é a distância do vértice ao espelho? E aí basta você jogar nas formulinhas de aumento linear, você vai chegar na distância do objeto ao espelho, que é o P. Beleza? Então, pessoal, nos encerramos por hoje aqui. E aula que vem, amanhã, a gente entra nesse capítulo aqui, ó, falando sobre índice de refração e leis da refração, tá? Beleza? A gente vai entender isso aqui, ó. Cadê o copo d'água? Isso aqui, ó. Por que acontece isso no copo d'água, ó? Não parece que o lápis ele sofreu uma quebra, né? Essa ideia a gente vai ver amanhã, tá bom? Então, por hora é só. Vou encerrar a gravação.